programa destinado a tirá-la da crise, né, da grande crise em que ela está envolvida. Nós temos uma emergência, que é a questão da saúde, que precisa ser tratada de uma forma diferente, concentrando mais lá onde as pessoas moram, através de posto de saúde, esse programa de saúde da família. E temos uma visão estratégica, um binômio, né, que é segurança, em segundo lugar, e prosperidade. Mas como os dois temas hoje se entrelaçam de uma maneira muito séria no Rio de Janeiro, a prosperidade, o encontro da vocação econômica do Rio de Janeiro é um dos objetivos da nossa entrada nessa luta. Eu só acho que o Rio sozinho consegue vencer o problema da violência, ou ele vai precisar de uma intervenção nessa área? Olha, eu acho o seguinte, vamos assim eu vou falar da violência com alguma liberdade, porque eu vou falar de coisas que não estão ao alcance do prefeito, mas que são, de uma certa forma, interessam ao cidadão. Eu acho que a violência passou a ser, no Rio de Janeiro, um grande fator que inibe a chegada das empresas e contribui também para a saída de algum. Né? Então, a violência passa a ser um processo que inibe o crescimento. Então, ela tem que ser, também por essa razão, além das mortes, da separação de pessoas amadas, tudo isso, ela passa a ser o tema que tem que ser enfrentado. Senão, nós vamos ficar cada vez mais envolvidos nela. Eu tenho uma projeção, um mapa, se a gente projetar daqui a 20 anos, a cidade legal vai ser uma faixa apenas litorânea. Toda outra cidade estará envolvendo essa faixa litorânea e, de uma certa maneira, até ameaçando. Então, é importante que a gente compreenda que é preciso mudar essa situação. A minha proposta ao governo do Estado, ao governo federal, seria uma proposta de nós termos um plano de libertação da cidade do Rio de Janeiro. Determinarmos um número de comunidades que seriam libertadas, porque eu considero essas comunidades reféns. Eu não as considero cúmplices, eu as considero reféns. Então, um número de comunidades vai ser libertada por ano, né, e tentarmos alcançar essa meta. A zona portuária e a Praça Mauá, na verdade, a zona portuária é o seguinte. Primeiro, a recuperação do PIA, aquele PIA que o César Maia queria fazer, o Guggenheim. Você não precisa necessariamente fazer o Guggenheim, mas ter outro projeto. Pode ter até um museu que introduz a cultura brasileira, arte, culinária, tudo que a gente tem. A recuperação dos armazéns e vários usos nos armazéns. Né? Ali a fluidez do trânsito. Existe já um túnel na Providência que poderia ser ajudado para criar uma possibilidade de fluidez. A recuperação do canal da Francisco Bicalho, o canal do Mangue ali da Francisco Bicalho. Isso tem que ser feito também. A recuperação dos prédios da Gamboa, Saúde, Santo Luís, do Morro da Conceição, da Igreja, tem que ser feito também. Ali é um ponto fundamental. São essas as ideias da recuperação no Porto do Rio de Janeiro. A cultura é um elemento vital aí no nosso projeto. Ela, no meu entender, tem que ter uma interface com o turismo também. Nós pretendemos descentralizar o processo, que as zonas culturais comecem a funcionar, não são hoje sem nenhum equipamento. Nós pretendemos melhorar as 29 bibliotecas que nós temos. Elas consomem R$100 mil por ano, quer dizer, R$3.000 por cada uma, é muito pouco. Nós pretendemos fazer com que essas bibliotecas floresçam, às vezes nem com dinheiro, porque dinheiro a gente não terá, mas no entendimento com as grandes editoras e pequenas brasileiras que podem nos ajudar. Nós queremos que o Rio de Janeiro ocupe um espaço importantíssimo na cultura nacional, que seja realmente a capital do conhecimento e da produção da cultura. Para isso, nós pensamos também em criar programas especiais de turismo que possam se articular com a nossa cultura. Um circuito da Bossa Nova, pretendemos, de
uma certa maneira, colocar em debate e equacionar o problema do funk, porque a posição do Rio de Janeiro em relação ao funk do Rio oficial é equivocada. Com a proibição do funk, nós estamos julgando esses meninos para o controle dos traficantes de drogas, julgando os bailes, transformando os bailes em proibidões, quando na verdade existe uma demanda de turística mesmo, de conhecer o circuito funk do Rio de Janeiro, que poderia ser legalizado e normalizado, não precisava haver os problemas que existem, nem de som, nem de violência. O Rio de Janeiro, nesse campo, tem um potencial enorme que nós vamos desenvolver, inclusive, estimulando cada vez mais os grupos que são a ponte entre a cidade e partida. A ideia de cidade e partida precisa ser combatida com uma visão de que a cidade deva se unir, e a cultura é um elemento fundamental nessa união. A educação, nós pretendemos que ela seja realmente, se nós queremos uma capital do conhecimento, evidentemente que as pessoas terão mais oportunidade nessa capital do conhecimento, quanto mais conhecimento elas tiverem. Então nós pretendemos, pelo menos, honrar uma proposta do Brizola, não o CIEP em si, mas a ideia de que quanto mais tempo na escola, mais as crianças aprendem. Então nós queremos aumentar o tempo das crianças na escola pública. Hoje é de 175 dias por ano, contra 200 na escola particular. Se nós conseguirmos aproximar isso, sem prejudicar os professores, já será um avanço grande. Nós pretendemos também, dentro desse processo, chegar a um currículo unificado que possa orientar os professores. Pretendemos estimular e ajudar os professores que se destacam e que avançam no trabalho, coisa que foi vital na Revolução agora em Nova York, que o professor é a chave. Pretendemos contratar estudantes de pedagogia para ajudar também nas horas em que não está se dando aula clássica. Pretendemos ajudar as explicadoras das favelas. Eu encontrei tantas mulheres maravilhosas com seus livros em casa, que chamam as crianças, explicam a elas os deveres, explicam a ela a lição que ela não aprendeu. Pretendemos acabar com a aprovação automática e ter mais aferições. E pretendemos também conectar a cidade, já que estamos aqui num debate via internet, nós pretendemos conectar a cidade com banda larga. A cidade de Piraí já se conectou, Copacabana já está conectada na orla, e quanto mais nós conectarmos o Rio de Janeiro, mais acesso nós dermos, eu acho que nós estaremos contribuindo indiretamente com o avanço da educação.